Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Essa minha pregação, palestra, eu quero oferecer ao Monsenhor Jonas Abib. Todo mundo trouxe Bíblia. Gente, não dá para ficar sem essa arma. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é tão extraordinária. Vocês sabem que nessa primeira página da Bíblia, deixa eu ver se a gente pega aqui. Está vendo aqui? Aqui. Só nessa primeira página de Gênesis tem absolutamente tudo como nós devemos viver. Comer. Hábitos saudáveis. Aqui até diz que a gente não tem que comer alimento transgênico. Olha só. Realmente a palavra é fora de série. Você tem que ficar grudadinho com ela. Porque ela inspira. E várias vezes, você lê o mesmo texto, você tem várias outras inspirações. Então, vamos falar de ansiedade, claro, mas por que estamos tão ansiosos? Nos últimos 5 anos, o sistema de saúde, o SUS, ele aumentou em 200% o atendimento de pessoas ansiosas. E nós, brasileiros, ganhamos novamente o título do país mais ansioso do mundo. Por quê? Vocês têm alguma ideia do que está acontecendo? Gente, aqui diz assim: primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz. Então, aqui houve a divisão da noite e do dia, concordam? Pois bem, quem aqui dorme de noite e acorda de dia e trabalha de dia e não faz o inverso? Todo mundo hoje vai para o quarto com o quê? Um celular, um tablet, alguma coisa. Gente, aquilo no olho da gente, à noite, é para a gente ter menos luz, para que a gente possa mostrar para o cérebro que está anoitecendo e que eu preciso produzir um hormônio para dormir gostoso, chamado melatonina. Mas eu preciso de um ambiente escuro. E a gente, tudo claro. Depois fala, bom, agora eu vou dormir. Desliga a luz e fica. Consegue? E hoje, gente, sono é o nosso primeiro nutriente. Agora, a American Heart Association, eles colocaram daqueles 7 passos saudáveis, agora são 8, porque eles incluíram sono. Gente, não dá para você viver bem e ter um dia bom se você não dormiu bem. Mas para a gente dormir bem, nós precisamos nos preparar. Eu lembro tanto do padre Overland, que depois que eu falei para ele como é que a gente tinha que se preparar para dormir, ele falou assim, doutora, é uma verdadeira liturgia, eu faço direitinho. Pois é, a gente tem que se preparar, a gente não tem um interruptor que e você desliga e fala, bom, agora eu durmo. Nós temos que nos preparar. Agora, para eu ter melatonina, de onde ela vem? Nada vem do além, gente. Olha só. Nosso corpo é feito por células, correto? Essas células, quando juntam, formam tecidos. E esses tecidos, quando estão juntos, formam órgãos. Então, o tecido cardíaco, aí tem lá o coração, etc. Agora, para eu construir uma casa hoje, eu preciso de tijolo? O nutriente, o tijolo para construir as nossas células, está aqui. Olha que coisa mais linda. Fala a verdade. Tem coisa mais linda do que Deus nos deixou? E aqui em Gênesis, então, no primeiro dia, ele criou
o que eu chamo de ciclo circadiano. Ele dividiu o dia da noite, porque à noite, gente, quando a gente dorme, vocês não têm noção os presentes que Deus nos deu enquanto eu estou dormindo. Por quê? O homem das cavernas ficava acordado? Não tinha luz. Ele comia todo dia? E como é que ele conseguiu sobreviver? Bom, uma coisa muito interessante. Primeiro, ele não comia todo dia, mas ele ficava negociando com ele mesmo quando que ele ia sair da caverna para caçar. Só que era um perigo, né? Se você saísse da caverna, você podia ser o almoço do outro. Então, nesse sentido, ele ficava ali negociando. Dias, de repente, semanas. E aí vem a pergunta, mas como que depois, na hora que ele decide sair para caçar, porque ele vai morrer mesmo, né? Já que ele vai morrer de inanição, não come, pelo menos eu vou me arriscar caçando. Parem para pensar, como será que o corpo reage para uma pessoa que ficou tanto tempo sem comer e vai precisar de energia? Energia que vai vir de onde? Na hora que aquele homem, ele decide, vou ter que caçar, vou ter que sair, ele decidiu, ele estava dentro da caverna ainda. Aí ele pensou, eu vou sair. Nisso, o cérebro maravilhoso, Deus fez o nosso corpo tão perfeito que eu fico cada vez mais encantada. E quanto mais eu estudo, eu brinco, eu digo que às vezes eu leio artigo científico como se eu estivesse lendo um romance, de verdade. E aí alguém me para no meio do artigo, eu falo, mas que coisa! E eu querendo chegar lá no final. Mas, então, simplesmente na hora que ele decide, então ele pensou, o corpo prepara para essa luta ou fuga que ele vai ter que enfrentar, correto? Então, o que acontece? É que nem quando a gente está andando na rua e, de repente, alguém diz assim, soltar o pitbull da coleira, corre. Gente, a gente faz cada coisa que nem imagina. Sobe, escala, muros. Gente, em situações assim, o ser humano faz coisas incríveis. Por quê? Porque na hora imediata que eu vou ter que sair, eu vou caçar, o pitbull escapou da coleira, simplesmente o cérebro joga, não é ele manda, deixa eu falar direito, porque às vezes o pessoal, a doutora, a senhora falou errado. Não é que eu não falei errado, é que eu falo de uma forma lúdica para ajudar as pessoas a entenderem, né? Então, o que acontece? O cérebro, sabendo da situação de perigo, vai lá em cima de uma glândula que a gente tem no rim e ela produz o famoso cortisol. Vem cá, quero saber de vocês. Cortisol é bom ou é ruim? É bom, sim, porque tudo que Deus fez é bom. O problema é o excesso ou a falta. Então, esse cortisol, na hora que ele é acionado, gente, meu Deus, aquele homem vira um caçador. E quem já caçou, ou melhor, quem já correu atrás de uma galinha, sabe o trabalho que dá, e a gente não consegue pegar. Então, ele vai, que ele está ali, o cortisol bota ele para ser aquele caçador, entendeu? E faz um mecanismo maravilhoso no organismo para fornecer energia que ele não tem mais, porque toda a glicose que ele já tinha comido e armazenado acabou no jejum. A gordura, coitadinha. Então, a única coisa que sobra são os músculos. Nessa hora, quando o cortisol entra em ação, são os músculos, aqueles que a gente fica suando na academia para ganhar um pouquinho, são os primeiros a serem desmontados, porque a gente tem nas proteínas musculares, ou em qualquer proteína, nós temos aquele colarzinho de pérolas que são 20 diferentes modelitos de pérola. E tem algumas pérolas que Deus, sabendo como que a gente ia se comportar, o que ele fez? Algumas dessas pérolas, que são
aminoácidos têm a capacidade de, passando pelo fígado, se transformarem em glicose. Então, aquele ferro que você puxa com tanto gosto na academia e toma não sei o quê, e toma não sei o que lá. Gente, músculo só cresce quando você está dormindo. Primeira coisa. E você tem que ter estímulo. Mas, olha, para você oferecê-lo quando chega o cortisol, é voando. Porque todo o mecanismo de sobrevivência no nosso corpo, lá do tempo do homem das cavernas, continua em nós. Porque na hora que o pitbull solta da coleira, você precisa mesmo daquele cortisol para sair correndo e se salvar. Então, o que acontece? Cortisol vai lá, desmonta o músculo, passa pelo fígado, vira açúcar. Ah, mas eu não como açúcar, doutora. Não, nem de adição, nem nada. Não, mas estressou? Quem aqui já não estressou e teve um pico de glicemia? Ai, foi de nervoso. Então, gente, respeita. Conclusão. Aí, com aquele tanto de glicose que entrou na corrente sanguínea e foi para dentro da célula. Aí o cara vira um caçador, vai lá, caça o leão, mata o leão, come o leão. Só que depois o que ele faz? Ele volta para casa. Ele vai lá para a caverna, desestressar. Pergunto para vocês, quantos leões vocês matam por dia? Porque o cérebro não entende se é físico, de pegar, ou se você está lutando contra um prazo, contra uma situação. Isso é luta-fuga. E quantas vezes a gente não quer fugir de algumas coisas e não dá? O corpo vai reagir da mesma forma. Então, nós, hoje, estamos muito longe daquilo que seria o correto na alimentação. Mas tem aqui na Bíblia o seguinte. Então, no primeiro dia, faça-se a luz. No segundo, tem lá umas coisinhas que eu não vou me deter agora, porque eu preciso do terceiro dia. No terceiro dia, gente, olha só. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a espécie e que o fruto contenha a sua semente. Está dizendo que pode comer transgênico? A Bíblia é sábia, é incrível, está aqui. Como é que você vai comer uma coisa transgênica que você não consegue plantar de novo? Não nasce? Foi modificada? E aí nós temos, então, terceiro dia, Deus fez tudo isso aqui. Agora, eu não sei porquê, quando chegam os pacientes no consultório e vão fazer um chamado recordatório alimentar, vem ali. Então, eu já deixo uma planilha bem bonitinha. Eu digo assim, não precisa falar a quantidade. Eu quero apenas a qualidade do alimento. Então, tem café da manhã, lanchinho, todas as horas que uma pessoa pode comer. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, primeiro lanche, segundo lanche, jantar e ceia. E ali está para escrever o que come, só o que, não a quantidade. Fazendo o quê? Você estava comendo numa mesa com a família? Ou você estava na frente do computador comendo e nem sabendo o que você está comendo? Hábitos novos. Ou você janta e a família toda janta junto, mas cada um com o seu celular. Gente, tem muita questão interessante hoje, mostrando o quanto crianças não devem, até uma determinada idade, ficar mexendo em aparelho eletrônico. Elas estão com o cérebro em formação e aquela informação, que, na verdade, é uma infotoxina, é uma toxina na forma de informação, começa a modificar comportamentos.
Quantos hoje não veem que diferença que tem as crianças de hoje com as crianças, dependendo da idade, que fomos nós? Padre Léo sempre falava, tem que brincar. A gente pegava o cano, a gente pegava o pau da vassoura e saía correndo como se fosse o nosso cavalo. Então, essas coisas, essas brincadeiras vão formando o cérebro de uma maneira como Deus quer, como Ele planejou. Só que aí a gente faz tudo ao contrário. Não dorme de noite, portanto, não recebe aquela dose de hormônios maravilhosos que Deus colocou para a gente, né? E comida. Quem está comendo comida hoje? Raríssimas pessoas. Eu olho assim o recordatório. Aí tem assim, café com leite, pão, manteiga, açúcar, peito de peru, queijo cottage. Sim, doutora, eu cottage que eu como, porque eu não como queijo gorduroso. E vai lá um monte de coisa e nada disso é comida. Está aqui? Café com leite, pão, manteiga? Peito de peru? A natureza oferece o tijolo, gente, o nutriente para você poder combater uma ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes essa ansiedade é fruto de falta de nutriente para construir um neurotransmissor que vai olhar para uma situação que é natural nós passarmos no dia a dia, mas a gente vai olhar com resiliência. Essa palavra está na moda, né? Então, eu vou ter uma aceitação melhor, não vou me preocupar, não vou ficar, né, tricotando, aumentando, que isso é a ferramenta do inimigo, vocês sabem, né? Então, comer é o que vai fazer vocês terem nutrientes para defendê-los, tá? E o que eu vou comer? Porque aí, quando eu digo assim, gente, nesse primeiro livro aqui, todo mundo conhece. É onde eu apresento que leite de vaca é para bezerro, que farinha do pão com glúten não é para ser humano, porque aquilo a gente não quebra, e os resíduos não digeridos do glúten e da caseína da vaca. Porque a caseína do leite humano corresponde em 1 litro a 18%. Aí você toma leite de um outro mamífero, a vaca, que fez o leite dela para o neném dela. O nosso nasce com 3 quilos, 3,5 quilos, e quanto nasce um bezerro? 60 quilos. Então, a caseína dela é muito mais alta, é 82%. Então, como é que eu vou ter enzima para quebrar tudo isso? Então, quando eu falei isso naquele livro, gente, eu falei as coisas que não são do bem. Aí todo mundo me escreveu, mas doutora, a senhora falou tudo que não é para comer, não era tanto, tudo que não era para comer, mas a senhora não falou o que era para comer. O resto, todo o restante, tudo que está na natureza, preferencialmente como está apresentado na natureza. E falando em café da manhã, o que acontece? A natureza nos deu, olha que coisa mais linda, os tubérculos. E eu aprendi com o padre Paulo Ricardo que quando a gente põe uma batata no micro-ondas, 4 minutos, ela ficou assada. Aí você pega, dá um murro na batata e faz aquela famosa batata murro que tem em Portugal. Aí você joga um azeite maravilhoso, que é bíblico. Ai, por falar nisso, eu tenho um presente para vocês. Eu ia esquecendo, ó. Eu falo muito da dieta arco-íris, né? Da importância de você ter um arco-íris. Então, hoje, quem entrar lá no meu Instagram, @GiselaSavioli, e escrever na última postagem saúde, vai receber de presente o e-book A Dieta do Arco-Íris. Tá? Então, fica aí a dica para não dizer que eu só falei de coisa chata. Mas, então, nós temos todas essas raízes maravilhosas para nos servirem de um carboidrato de boa qualidade para
nos dar energia para o resto do dia, pelo menos para o começo da manhã. E tem um que eu consegui aqui. Ai, Luciana, você foi bárbara. Você pegou cada coisa legal. Gente, 2 minutos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês conhecem essa batata doce? Olha, ó. Minuto. Se eu consigo. Conhecem essa batata doce salmão? Tem no Brasil para a gente usar, para a gente comprar. Só que você passa por ela, nem olha. Essa é a batata que aquele pessoal lá de Okinawa, já ouviram falar? Os centenários de Okinawa? Esse é o café da manhã deles, é essa batata, salmão, que eu trouxe hoje para vocês, para quem não conhecer, pedir. Então, tudo tem época, isso é uma coisa importante, comer tudo na época correta, tá? Mas olha só, a partir do momento que eu troco produto alimentício, o que é produto alimentício? O que é vendido no supermercado e padaria também, viu, gente? É tudo que eu desembalo, não o que eu descasco. Porque vocês vêm me falar assim, ah, mas doutora, na Bíblia tinha o trigo, eles faziam pão. Gente, o trigo bíblico chama-se trigo sarraceno. Não é de um cereal, porque cereal cresce para cima. É de uma semente. Então, eles trituravam a semente, e semente não tem glúten. E aí, eles faziam aquela farinha e deram o nome de trigo sarraceno, mas não é o pão que a gente come hoje. Ainda mais o pão hoje, que foi melhorado geneticamente, e que o trigo pan-americano, aqui das Américas, quando você come, simplesmente você está ingerindo 20% mais glúten do que o anterior, que já não era bom. Isso você não quebra. Esses resíduos vão parar no nosso cérebro. Resíduo não digerido da caseína vai parar no nosso cérebro. Eles conseguem atravessar uma barreira importantíssima que nós temos, chamada barreira hematoencefálica. Por quê? Porque essas criaturas do inimigo, porque aí só pode ser um inimigo nisso, essas duas criaturinhas, a caseína e o glúten, quando chegaram naquele final que não dá mais para quebrar e continua uma proteína, elas são parecidas. E muito parecidas, sabe com o quê? Com as nossas endorfinas. O que é endorfina? É aquilo quando você vai na ginástica, você faz aquela ginástica, você sai de lá todo contente, né, falando, ai, hoje cumpri minha meta. Esse prazer é a endorfina que dá. Por isso que quando você come essas duas coisas, e isso vai parar no seu cérebro, você sente prazer. Aí quando alguém diz assim, não coma isso. Ai, mas o que eu vou comer? Então, hoje eu já estou apresentando aqui um pouco dos tubérculos e das raízes, tá? É muito importante, gente, comer ovos, comer proteína, tá? Tudo que está na Bíblia. Aí, no 4º dia, Deus fez outras coisas. E no 5º dia, as proteínas. Não é proibido comer proteína, gente. Jesus não era vegetariano. Tá? Proteína é super importante, mas qual é a primeira proteína que está na Bíblia? Não estou ouvindo. Peixes. Em seguida, aves. Portanto, ovos. Então, essas são as proteínas melhores para você ter acesso. Tá? Essa costa maravilhosa que nós temos. Tem que tomar cuidado com os rios, porque, por causa da mineração, do garimpo, eles acabam colocando mercúrio, contamina o rio, contamina o peixe. Por isso que peixe nós temos que comer os pequenininhos, tipo a sardinha. Cavala. Por quê? Ela não come ninguém.
ela come a plantinha lá no fundo do mar. Então, aqueles grandes predadores que um come o outro, que come o outro, que come o outro, que come o outro, aí vai comer o pequenininho que só comeu a plantinha. Quando você come a carne daquele peixe, você está comendo toda a toxina daquela cadeia alimentar. Então, peixe, quando comer, pequenos, tá? E já vou falando, sardinha é tão bom que até em lata eu deixo. Só não gosto quando está no molho de tomate, tá bom? Bom, voltando aqui, então, essas duas proteínas. Agora, olha que interessante. No último dia da criação, é que Deus fez as proteínas vermelhas, que não são proibidas, mas devemos comer com mais cautela. Tá? Hoje em dia, o pessoal põe um bifão no prato, aí pega a folha de alface da guarnição do bife, põe no prato com aquele tomatinho e fala que comeu salada. A guarnição do bife. Todo mundo rindo aí. É assim que você faz, né? Uhum. Bom, o que temos que fazer? Comer muito verde. Gente, por que tem tanto verde na natureza? Porque é para comer bastante. Nós trocamos trilhões de células todos os dias. Precisamos de 44 diferentes nutrientes. Que estão aonde? No pacotinho ou na natureza? Porque eu preciso do tijolinho da natureza para fazer neurotransmissor, para me dar a capacidade de eu olhar para uma situação problemática e raciocinar como Deus quer. E a gente só está com hábitos péssimos. Péssimos. Então, eu sempre peço para quem me segue enfim, no Instagram, no YouTube, sabe que eu digo assim, rotina é muito importante. Rotina faz com que nós não caiamos na procrastinação. Se você tem uma rotina, isso daí é muito mais difícil. Então, a primeira coisa que eu falo, gente, acordou? Está com vontade de ir no banheiro? Então, você vai para o banheiro, já aproveita, escova os dentes, volta para o seu quarto, né, Emanuel? Volta para o seu quarto e arrume a sua cama. Primeira coisa que você tem que fazer, arrumar a sua cama. Porque a gente começa não sei o quê, daí diz, e aquela cama desarrumada. Depois eu arrumo, depois eu arrumo. Gente, não tem coisa pior. Porque você vai ficar o dia inteiro sabendo que quando você chegar à noite, a cama não foi arrumada. E você vai deitar nela daquele jeito, né? Então, primeira coisa, arrume a sua cama. Segunda coisa mais importante também é sinalizar para o seu cérebro que ficou produzindo aquele hormônio, melatonina, para você dormir gostoso, para você acordar com aquela sensação deliciosa. Ai, como eu dormi gostoso. Isso é bom, né? E aí, o que faz? Você tem que abrir as janelas e olhar para o céu. Por que para o céu? Porque você tem que sinalizar para o seu cérebro que agora é dia. E aí, vamos deixar a luz do céu entrar? Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu. Pode ser mais forte, vamos lá. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Vamos fazer isso fisicamente, vamos lá. Primeira coisa, arruma a cama. Então levanta aí, por favor. Levanta, arruma a cadeira, dá uma arrumada. Isso, para decorar, né? Para aprender. Então arruma a cadeira aí, se arruma a cama. Depois, espreguiçada, aí abre a janela, faz o gesto abrindo a janela. Vamos lá, faz o gesto. Segura a janela aqui. Isso, todo mundo. Deixa a luz do céu entrar. De novo. Deixa a luz do céu entrar.
Agora daqui para lá, vai lá. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Perfeito, perfeito. Uma sintonia aqui com o Ministério de Música é bem especial. E o Emanuel é ótimo, né? Arrume sua cama, você vai arrumar sua cadeira, né? Agora, deixar a luz do céu entrar significa arejar o quarto. Tem gente que não abre a janela, não troca o ar de dentro por fora. Gente, a gente precisa até arejar. Tem que deixar o sol entrar. Sol é bactericida. E você tem que tomar um pouco de sol todo dia. Tem que sintetizar a vitamina D. E aí, contra tudo que todo mundo fala, que não pode tomar sol ao meio-dia, justamente qual é o horário que nós sintetizamos, fabricamos a vitamina D pela pele? Meio-dia. 15 minutinhos, com a maior parte do seu corpo exposta, você consegue simplesmente formar 14.000 unidades de vitamina D em um único dia. E está todo mundo com falta de vitamina D, porque não toma sol, está todo mundo com pânico. Põe pelo menos a perna. E aí, lembrando, gente, a vitamina D faz 80 coisas diferentes no nosso corpo. O nosso DNA tem 2.000 portinhas para a vitamina D entrar e nós fazermos expressão gênica. Vitamina D é importantíssimo. Importantíssima vitamina D para a nossa saúde mental. Muito. Eu nunca me esqueço que uma das vezes que eu participei do programa do Padre Fábio, a gente estava falando de vitamina D. E ele falou também que ele manda as funcionárias dele fazerem o exame para saber quanto que está. Aí apareceu no consultório uma moça da área da saúde e falou assim: fiquei tão intrigada com esse comentário feito no programa do Padre Fábio. Por quê? Porque faz 3 anos que eu estou tratando uma depressão com um psiquiatra e não tem jeito, essa depressão não vai embora. Mas também nunca, nem o clínico, nem ele, pediram como está a vitamina D. Aí o que ela fez? Próxima consulta, ela virou, porque aí foi no clínico, né? Virou para ele, viu a lista de exames, não tinha. Aí ela pediu: será que isso podia incluir a vitamina D? Aí ele olhou para ela e falou assim: tá na moda, né? Bom, pode estar na moda, mas, de todo jeito, eu gostaria de saber como estava a minha. Gente, estava quase inexistente. Ela mesma, por ser uma profissional da saúde, se suplementou. Não é que vai acontecer isso com todo mundo, mas ela teve alta do psiquiatra. Porque muito medicamento, isso está escrito pelo Dr. Roque, nesse livro, graças a Deus são muitos. Ó, alimente bem as suas emoções. Gente, todos esses livros tem aqui no Davi para vocês comprarem. Então, por favor, vamos ajudar a campanha. Já está chegando o fim de mês, a gente sabe que é dureza. Então, o Dr. Roque escreveu o prefácio desse livro dizendo que um psiquiatra muito importante americano, ele afirmava que muito medicamento antidepressivo não faria efeito se a nutrição continuasse negligenciada. Então, isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem. A gente precisa comer comida para fazer o corpo funcionar adequadamente. E, como todos me conhecem, algo que eu amo de paixão, o que é? Que eu faço com couve e com maçã? Suco farmácia. Gente, esse suco dá tão certo, sabe por quê? As pessoas estão tão distantes da comida que só de tomar o suco farmácia em jejum melhora de tanta coisa. E convido vocês a acessarem o canal da Irmã Zélia, que ela dá um testemunho fantástico,
quando ela me assistiu uma vez de férias, há mais de 10 anos, e ela me viu falando do suco de couve. Mas eu vou deixar vocês procurarem, porque, gente, é algo extraordinário ela comentando. Então, nós temos, por exemplo, esse suco que eu peço para ser logo de manhã, para você já ter alguma coisa de nutriente entrando no seu corpo. Aí fala assim, ai, doutora, mas tem que ser com maçã? Ó, eu falo maçã porque é uma coisa que todo mundo tem. Mas, hoje não tem maçã, tem pera? Claro, faça com a pera. Não tem uma pera aquela pera vermelhinha? Faça com o que você tem. E eu peço somente a couve com a fruta. Você enrola, passa preferencialmente na centrífuga. Agora, as pessoas gostam... Ah, não posso pingar limão? Limão é ótimo, porque o limão já coloca tudo que precisa dentro daquele suco para ser melhor absorvido. Então, o limão, a mexerica, fazem parte de uma família chamada citros. Laranja, limão, mexerica, pocã, laranja-lima, lima da peça. Tudo isso é família citros. Maravilhosa. Para quem não tem dor de cabeça nem enxaqueca. Prestem bem atenção. Quem tem problemas de dor de cabeça e enxaqueca tem que se afastar dessa família. Porque essa família contém uma substância chamada octopamina, que justamente vai provocar em quem tem, né, dor de cabeça e muitas vezes enxaqueca. Então, eu falei, não vou perder a oportunidade de falar isso. Tá? E, para quem não come direito, só come produto industrializado, aí vai enfrentando todos esses problemas. Porque, gente, cada vez que a gente estressa, o cortisol vem à tona para nos salvar. Mas para pensar. Só ele que entra em ação? Não. Porque ele vai fazer todo o seu corpo mudar o roteiro para que você fique ali, atenta para matar o leão. E fugir se você não conseguir. Então, duas coisas que acontecem simultaneamente quando esse cortisol está ali inundando o seu sangue para salvar você. Baixa sistema imunológico e digestório. Sabe aquela coisa que o pessoal fala, ai, fiquei tão estressado que aquele churrasco está aqui no meu estômago desde a hora do almoço. Verdade. Digestão, não precisa, preciso salvar você. Sistema imune. Por que hoje está todo mundo tão cansado? Tão exausto? Ai, eu não sei o que acontece. Gente, vocês não comem comida de verdade. Mas é para comer comida de verdade em todas as refeições. Lanche que venha da feira, não do supermercado e nem da padaria. Tem muita coisa deliciosa que Deus fez para todas as situações. Gente, olha o gengibre que encanto. Então, você pode ralar um gengibre, sim. E eu tenho uma receita bárbara. Daí vocês vão entrando lá nos meus canais de Instagram e YouTube, que eu tenho milhares de receitas por lá. Uma que eu adoro é a nossa maravilhosa abóbora cambochã. Gente, a abóbora não tem nada com tão pouca caloria no mundo. Tem 17 calorias, 100 gramas. Se você comer 1 quilo de abóbora, você comeu 170 calorias. A gente precisa saber também, entender. Por isso que eu gosto de estar falando a toda hora umas novidades para vocês, simples, mas que com o tempo você vai incorporando. Olha, tem uma receita que é a nossa favorita lá de casa, né, amor? De abóbora cambochã com o gengibre. Maravilhosa. Só os dois. Você põe um azeitezinho. Isso se chama sopa creme de abóbora. Por que creme? Porque o vegetal, o legume vai ficar cremoso sem leite, sem creme de leite. Só de você bater.
Você cozinha no vapor, bate. Precisa, ai, tá um pouco duro. Água. Põe uma água filtrada, está lá tudo bonitinho escrito. E lógico que quando a gente for ralar o gengibre, depois você bateu no liquidificador, você passa por uma peneira, porque aqueles negocinho aqui, né, que fica meio grudadinho na garganta, aí afasta a criança de coisa boa de comida, né? Então, tem que ser também gostoso. Tudo meu é gostoso, viu? Ficar todo mundo olhando, ai, vai tirar um monte de coisa. Que nada, olha quanta coisa nós vamos colocar. E vamos ficar menos ansiosos. Porque como fica o cérebro de uma criança quando uma mãe dá para aquela criaturinha peito de peru, mas é light, doutora. Agora, me conta uma coisa. Que cor era o peito do peru quando a gente comia peru no Natal? Branco, né? Por que aquele é rosa? Aquele rosa bem tutti-frutti. Porque, simplesmente, a indústria, quando ela coloca pouco rosa, vende menos. Olha que absurdo. Então, eles põem bastante corante. Gente, corante no alimento é excitatório cerebral. Aí sua criança vai para a escola, depois de ter comido um peito de peru, que tem um monte de outras coisas que em todos os livros eu falo, aí vai lá, está lá com a professora, daqui a pouco entrou uma borboleta, ele está com a borboleta indo. Aí a professora, mãe, tem que levar para o psiquiatra. Eu acho que ele tem déficit de atenção. É o corante. Quantas mães tiraram corante, ai, aquela gelatina horrorosa, cheia de cor, que quando você está fazendo estágio em hospital, eles falam assim, por favor, nutrição, não dê gelatina, principalmente vermelha, para o paciente que vai fazer colonoscopia. Porque naquela época, né, a gente estava naquele aprendendo tudo que era clássico, né? Eu falei, como assim? Daí eu vou ler, porque tinge a parede do intestino. Se tinge a parede do intestino, será que isso é bom para o cérebro? E a relação intestino-cérebro, gente? Vocês cansam de me ouvir falar, e o meu último livro foi justamente Intestino, onde tudo começa. Gente, é impressionante, tudo começa lá. E não onde tudo termina. Inclusive, esse livro tem uma coisa super boa. Vocês podem, para quem está fora do Brasil, né, o nosso pessoal internacional, pode pedir pelo Kindle, né, que descarrega na hora, mas a gente agora tem audiobook. Ai, como é gostoso! O bom do audiobook é que você está dirigindo, você está fazendo limpeza na casa, está fazendo outra coisa e está ouvindo assim, coisas de qualidade. Lógico, depois que você fez as suas orações com a irmã, com as irmãzinhas do Instituto Essed, com o Frei Gilson, mas naquele outro meio lá que a gente fica tricotando o que não deve, é um momento que você pode estar aproveitando o conteúdo. Então, gente, primeira coisa, já sabemos como vamos tomar o nosso café da manhã, começando pelo suco. Ai, gente, vocês estão precisando de uma transfusão de nutrientes. Vocês são todos assim. E tem gente aqui, hein? Bom, acho que eu vou pedir o Emanuel, que tem a técnica de fazer o pessoal se movimentar. Ele é ótimo. Bom, então o que temos? Não ouvi, depois vocês me falam. Quem ouviu, me conta. Tá? Bom, aí fica aquela situação. Precisa comer cor. Aí eu fiz um livro e eu fotografei todos os alimentos por cor, para não chegar depois e falar, eu comi confete, bem colorido. Então, começa com o verde. Por quê? O verde é importantíssimo, gente. Tem o tal do magnésio, que é o maestro dos minerais. Magnésio é importante. Por quê? A gente não gosta de ser casal? Então, os nutrientes e
alguns adoram ter o par deles. Então, o par do cálcio é o magnésio. Então, quando você pisca, quem entrou na célula e fez você piscar foi o cálcio. E o que relaxou? O magnésio. Então, é uma dupla fantástica que é excelente para tudo, inclusive para dar energia. Tá? Magnésio é importantíssimo. Tá? Eu falo que é o maestro dos minerais. Você tem uma orquestra e quem rege essa orquestra é o magnésio. Então, nós temos uma quantidade maravilhosa de diversidade. Quando o paciente chega e fala assim, ai, doutora, mas eu só gosto de alface. Eu falei, não tem problema. Come um tipo diferente por dia. Tem 5 tipos. Deus fez 5 tipos de alface. Olha aqui. A lisa, essa aqui, a crespinha. Então, comer diferente a cada dia coloca diferentes nutrientes no nosso organismo. A gente precisa de 44 diferentes nutrientes. Aí tem uma coisa muito interessante, porque da família da couve, nós temos o brócolis e a couve-flor, o rabanete. Essa é uma família fantástica para o fígado. E tudo que é toxina, que a gente respira, que a gente come, vai passar pelo nosso grande laboratório fígado para ser desmontada e excretada. Se chamam as brássicas. É muito interessante comer cada dia uma, tá? E uma outra coisa, quem gosta de coentro aqui? Ah, então você vai levar o coentro. Você vai levar o coentro de presente. Ó, gente, coentro, ame-o ou deixe-o. A gente aprendeu, né, amor, a comer coentro com a nossa funcionária querida, Tereza. Ela é lá da Bahia, né? Aí, de vez em quando, a gente ia comer alguma coisa. E tem coentro. Mas aí não tinha mais o que fazer, estava lá, a gente comia. No final, hoje, a gente adora coentro. É uma questão de hábito. O paladar muda. E o paladar que amadurece por último, pensem nas crianças, é o amargo. Esse é o último que amadurece. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês do coentro, que é fabulosa. O coentro é um excelente nutriente para retirar metais pesados do nosso corpo. Eu faço, quando a pessoa está muito intoxicada por situações de contaminação, eu faço extrato de coentro. É uma bênção. Então, quando você está fazendo uma comida todo dia com um tempero diferente, você está colocando assim milhares de nutrientes maravilhosos que vão ficar ali prontos para fazer alguma coisa de bom no seu corpo. A importância do voltar a se alimentar. Agora os homens vão ficar contentes. O que é isso? Gente, vamos tomar um chá de alecrim, porque o alecrim desperta. Ó, pimenta vermelha. Gente, pimenta é algo muito bom. Melhora o metabolismo. Sabe quando você sente na pimenta aquele ardidinho na língua? Aquilo, na hora que a sua língua, porque a sua língua é fofoqueira 2 vezes, ela conta tudo que você está comendo para o seu cérebro e ele vai lá na frente e toma um monte de providências. Então, quando você tem o picante da pimenta na língua, sabe o que acontece? Você tem a eliminação de uma substância chamada substância P, que causa dor. Sabe aquelas pessoas que têm herpes zoster, que, aliás, gente, é protocolo, 50 anos tem que tomar a vacina para herpes zoster. Amanhã o Dr. Roque vai reforçar isso também, tá? Porque, gente, pelo amor de Deus, aquilo ninguém merece. Então, isso aqui é muito interessante. Aumenta o metabolismo. E os homens adoram quando eu digo que pimenta... Deixa eu fazer uma foto bem bonita aqui. Que pimenta é do bem.
E a pimenta, gente, ela adora trocar material genético na natureza. Então, toda hora você tem uma pimenta nova por aí. Pimenta é tudo de bom. Mas falando em dor, vocês sabiam que o mamão tem uma enzima chamada papaina e que o abacaxi tem uma outra enzima chamada bromelina. O que acontece? Se você come antes do almoço, é excelente. Gente, eu gosto muito de fruta misturada vocês vão me ver muitas vezes fazendo uns stories assim, Dr. Rock e eu lá compartilhando uma cumbuquinha com laranja Bahia cortadinha, com aquela pele branca, que também ajuda a tirar material tóxico do corpo. E você tem antes, que você pode comer, e você vai ter aquelas enzimas ajudando a sua digestão. Mas quem tem dor articular, principalmente depois dos 30, né? Que é uma coisa. Depois dos 30 começa a aparecer um monte de coisa. Mas a gente tem na nutrição uma série de remédios naturais, os remédios que eu chamo de Deus, a farmácia na cozinha. O que acontece? Por que a gente tem uma dor articular de repente? Bom, primeiro que se você come aquele resíduo do glúten, da caseína, aquilo, como não é quebrado, ele vai primeiro parar na sua corrente sanguínea e ele está circulando. Está circulando antes de chegar no cérebro. Está circulando, está circulando. De repente, ele pode parar numa articulação. E aquilo era para estar lá? Não. Nós estamos esperando o aminoácido, tem lá um colarzão. Seu sistema imunológico, entra em ação para combater aquele intruso. Então, tem uma turminha que vai e algema o inimigo. Aí joga um monte de histamina, que é aquele negócio vermelho, quando a gente está com alergia no sangue, para sinalizar para outra tropa de choque onde que ela tem que ir para destruir. Então, você tem uma inflamação ali, que é benéfica, porque você está com uma coisa que não devia estar. Porém, o nosso corpo, ele produz uma proteína também, que até os 30 anos, a gente consegue, depois que ela foi produzida, degradar. Depois as coisas vão ficando mais complicadas. Então, o que acontece? Ela se chama fibrina, e ela fica ali naquele local da articulação que está doendo. E como a gente não consegue mais eliminá-la naturalmente, o fato de você comer mamão ou abacaxi entre as refeições, você vai ter essas enzimas digestivas circulando e degradando aquela proteína que está causando dor. Não é maravilhoso? Só que, sabe onde é que está a maior parte da bromelina do abacaxi? Naquele miolinho que todo mundo joga fora. É para comer aquele miolinho, tá? Isso. Pois é. Bom, gente, deixa eu me concentrar aqui. Porque quando eu falo de nutrição, gente, eu sou uma apaixonada. Agora, por favor, lembrem do seguinte: precisamos comer muito verde, muita folha. Porque, lembra daquela história? Nós somos o que comemos? Não, nós somos aquilo que nós conseguimos quebrar e absorver. Hoje eu falo outra coisa. Nós somos aquilo que nós damos para a nossa microbiota, aquelas bactérias que a gente tem no intestino, comerem. E de volta, o que ela produz para a gente? Um monte de substâncias até anticâncer. Substâncias que vão depois para o seu cérebro, te dão bem-estar. Elas são as meninas da vez. A gente precisa ter uma ideia da importância dessa microbiota e o tamanho dela. O intestino é grande, né? Uhum. Sabia que 2 quilos do seu peso são bactérias no seu intestino? 2 quilos? Só que para você mensurar
Quantos são 2 quilos? Pensa no seu fígado. Ele pesa 1,5 kg, 2. Então, você tem um órgão, que é a sua microbiota intestinal, dentro do seu intestino. Gente, elas fazem verdadeiros milagres. Deus fez com que nós fôssemos um corpo tão especial, que é o que eu falo cada vez que eu leio e vejo, eu fico tão fascinada. E, por último, gente, quem aqui faz musculação? Gente, vamos mostrar a nossa plateia? Fica de bracinho levantado. Ah, agora aumentou. Só porque ele vai filmar e o seu parente lá está sabendo que você veio na Canção Nova e você vai aparecer. Gente, minhas últimas pesquisas me levaram para o músculo. O corpo humano tem na musculatura esquelética. Por que esquelética? Porque o músculo não está solto. Ele acaba num tendão que está grudado dentro do osso do esqueleto. Então, cada vez que você faz uma contração, esse músculo produz umas proteínas, que são as fadas madrinhas, chamadas miocinas, que caem na corrente sanguínea e visitam todo o seu corpo. E ficam 23 horas. Fez 1 hora de musculação, tem que ser todo dia, viu, gente? Fez 1 hora de musculação, 23 horas elas ficam circulando, melhorando tudo, gente. Melhorando a memória, melhorando a saúde cerebral. Então, gente, com uma comida adequada e com exercício. E, gente, tem sites como o do Alfieri, que simplesmente, na época da pandemia, ele tem 4 estágios para 4 tipos de idosos, tá? Para você fazer em casa, não tem desculpa. E, gente, hoje, você quer ter longevidade? Você quer ver seus netos casarem, acompanhar com saúde, enfim, e viajar com eles? Músculo é a ordem do dia. Porque toda a longevidade hoje está associada intimamente à quantidade de músculo esquelético que nós temos. Então, gente, olha quanta coisa fácil, de graça. Deus nos deu tudo. E aí a gente fica com essa mania de ou lembrar do passado, ou preocupar-se com o futuro, que a gente nem sabe se o que a gente está se preocupando vai acontecer. E a gente não vive uma coisa chamada momento presente. Olha o nome, momento presente. O presente é um presente para todos nós. E onde Deus age, Ele só consegue agir no momento presente. E você fica lá atrás, né? Lembra de Efésios? Prescindindo do passado, com o olhar para frente. Então, Deus age no agora. Então, esquece tudo o que aconteceu, tudo errado que você comeu, não tem problema. Comecemos hoje a reconstruir um corpo saudável, cheio de músculos saudáveis. Para quê? Para podermos ser bons instrumentos de Deus aqui. Porque Ele conta conosco. Ele precisaria contar? Não. Mas Ele é tão especial que Ele conta com cada um de nós. E para Ele, nós somos insubstituível. Se naquele quebra-cabeça ficar uma pecinha de fora, que é você ou eu, ninguém vai entrar e ocupar o nosso lugar. Ele conta conosco, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Amém?
Que beleza, né? Essa é a experiência da nossa vida como um todo. O ser humano, ele é corpo e espírito. Então nós precisamos cuidar de todos. E muitas vezes nós podemos colocar apenas culpa no espiritual. Hoje nós estamos vendo um acampamento, através dessa pregação, e quanta coisa na natureza nós podemos ter, quanta coisa precisamos mudar, desde o sono, a alimentação, o exercício físico e a vida de oração. As coisas precisam caminhar equilibradas, né? Então vamos ficar de pé, colocar em oração tudo aquilo que você ouviu, pedir pelo seu corpo, né? Vamos rezar agora pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha sobre todo o nosso coração, transformando, renovando. Então, se você puder assim, ficando de pé, feche os teus olhos, faça até mesmo um exercício de inspirar o ar. Segura um pouquinho, solta. Até para rezar a gente tem que se concentrar, se preparar. Mais uma vez, faça esse exercício. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Canta bem bonito do início. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Levanta o seu braço, vamos lá. Move-te em mim, move-te em mim. Agora faz o gesto. Toca minha mente e o meu coração, todo o corpo. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. De novo, vá. Move-te em mim,